Olá, queridos amigos e amigas do canal Sementes do Propósito. Hoje eu quero te convidar a mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras contadas por Jesus, uma parábola cheia de lições sobre amor, compaixão e sobre o que realmente significa ser o próximo. Vamos juntos explorar a incrível parábola do Bom Samaritano, uma narrativa que continua transformando vidas e tocando corações até os dias de hoje. Mas antes de começarmos, já aproveite para se inscrever aqui no canal Sementes do Propósito. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais essa mensagem de fé e reflexão. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque isso faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. E claro, ative o sininho para receber notificações e não perder nenhuma das nossas reflexões e estudos bíblicos. Agora, prepare o coração, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o próximo e como vive a sua fé. Vamos juntos? Jesus caminhava pelas ruas, cercado por uma multidão que o seguia com atenção e curiosidade. Seus ensinamentos atraíam pessoas de todas as classes, desde os mais humildes até os estudiosos da lei. Eram daqueles dias em que o ambiente fervilhava de perguntas e debates. No meio desse cenário, um doutor da lei, conhecido por sua inteligência e influência entre os líderes religiosos, resolveu se destacar. Ele se aproximou, seu tom carregado de formalidade, mas suas intenções escondiam algo mais profundo. "Mestre", disse ele, com a voz firme e confiante, "o que devo fazer para herdar a vida eterna?" Sua pergunta parecia sincera, mas Jesus, conhecedor dos corações, sabia que o homem buscava mais do que uma simples resposta. Ele queria testar a sabedoria do Mestre, talvez até encontrar uma brecha para desafiá-lo. Jesus, com sua habitual serenidade, respondeu com outra pergunta: "O que está escrito na lei? Como você a lê?" Era uma devolução habilidosa, que colocava o doutor da lei no centro do palco, forçando-o a expor seu próprio entendimento. Sem hesitar, o homem respondeu: "Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo." Era uma resposta impecável, retirada diretamente das Escrituras, e que resumia os mandamentos mais importantes. Jesus assentiu, sorrindo levemente. "Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá." Com isso, parecia que a questão estava resolvida. Mas o doutor da lei não estava satisfeito. Talvez se sentisse desafiado pela simplicidade da resposta ou pressionado pela multidão que observava. Ele precisava ir além, justificar a si mesmo, e assim lançou uma nova pergunta: "Mas quem é o meu próximo?" A multidão murmurava. Era uma pergunta profunda, mas também capciosa. Afinal, nos círculos religiosos da época, a definição de próximo era limitada. Muitos acreditavam que o próximo era apenas aquele que fazia parte do mesmo povo ou compartilhava a mesma fé. No entanto, Jesus enxergava além dessas barreiras culturais e religiosas. Foi então que ele começou a contar uma história. Sua voz, calma e firme, cortou o burburinho da multidão. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e assim, a narrativa que desafiaria corações e mentes começou a ganhar vida. A multidão ficou em silêncio, esperando atentamente as próximas palavras de Jesus. A pergunta "Quem é o meu próximo?" ecoava na mente dos ouvintes. Todos sabiam que a resposta poderia mudar suas perspectivas sobre quem merecia amor, cuidado e compaixão. Mas, em vez de responder diretamente, Jesus decidiu usar uma parábola, uma narrativa que revelaria verdades profundas por meio de uma história simples. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, começou ele, descrevendo a jornada que muitos na multidão conheciam bem. Era uma estrada famosa, mas também perigosa, cheia de curvas íngremes e desfiladeiros. O trajeto era cercado por terrenos áridos, com muitas oportunidades para emboscadas.
Era o caminho de mercadores, peregrinos e, infelizmente, também de ladrões. Jesus não deu muitos detalhes sobre o homem que descia a estrada. Ele poderia ser qualquer pessoa, um comerciante, um trabalhador ou mesmo um peregrino voltando de Jerusalém. O ponto era claro: o viajante era um ser humano comum, alguém com quem qualquer um dos ouvintes poderia se identificar. No entanto, sua jornada tomou um rumo trágico. Ele caiu nas mãos de ladrões que o despojaram de tudo, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A voz de Jesus transmitia o peso da situação. Todos conseguiam imaginar o sofrimento daquele homem, estirado no chão, sem forças, sozinho em um lugar perigoso. A descrição era simples, mas poderosa. Então, Jesus começou a introduzir os outros personagens da história. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. A menção de um sacerdote despertou expectativa. Afinal, o sacerdote era um representante de Deus, alguém dedicado ao serviço sagrado. Ele certamente ajudaria o homem ferido, pensaram alguns. Mas, para surpresa da audiência, Jesus continuou. Quando viu, passou pelo outro lado. A indiferença do sacerdote era impactante. Ele viu o homem, mas escolheu ignorá-lo. Por quê? Talvez estivesse com pressa. Talvez temesse se contaminar ao tocar um corpo que poderia estar morto, algo que o tornaria impuro segundo as leis judaicas. Não importa a razão, sua decisão de passar adiante ecoou como um ato de negligência. Logo, Jesus trouxe outro personagem. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita, outro líder religioso, alguém que servia no templo, repetiu a mesma atitude. Dois homens, ambos supostamente exemplares em sua fé, falharam em demonstrar compaixão. A decepção era evidente. Nesse ponto, a história já começava a mexer com os ouvintes. Eles se viam confrontados com a frieza de figuras que deveriam ser modelos de bondade e caridade. A pergunta original, quem é o meu próximo? Tornava-se mais difícil de responder. Será que o próximo era apenas aquele que pertencia ao mesmo grupo religioso ou social? A tensão crescia enquanto Jesus preparava o terreno para o próximo ato da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus repetiu essas palavras, estabelecendo novamente o cenário da história. Era um trajeto conhecido por sua dificuldade, uma estrada longa e cheia de perigos, cercada por penhascos e vales estreitos. Os ouvintes podiam quase visualizar a paisagem, com o calor escaldante do sol, o pó da terra e o silêncio interrompido apenas pelo som do vento. Era um caminho que exigia coragem, pois era também notório pelas emboscadas de ladrões. Jesus descreveu o viajante como um homem comum, alguém que não tinha proteção ou companhia. A viagem entre Jerusalém e Jericó era muitas vezes solitária, e isso o tornava vulnerável. Foi então que a tragédia aconteceu. O homem foi atacado por ladrões. Eles não apenas o roubaram, mas o espancaram brutalmente, deixando-o à beira da morte. Eles o despojaram de tudo, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A descrição era direta e dolorosa. O homem estava sozinho, sem esperança de ajuda, caído no meio da estrada. Seus ferimentos eram graves, e a cada minuto que passava, sua situação se tornava mais crítica. O silêncio entre os ouvintes de Jesus era palpável. Eles podiam sentir a angústia do homem. Muitos provavelmente já haviam ouvido histórias reais de ataques semelhantes naquela estrada. Talvez alguns até tivessem perdido amigos ou parentes em situações parecidas. O cenário que Jesus pintava era dolorosamente real. A vulnerabilidade do viajante era enfatizada. Ele não tinha nome, posição social ou religião mencionados. Poderia ser qualquer um. Essa universalidade tornava sua situação ainda mais tocante. Todos podiam se identificar com ele, ou pelo menos reconhecer sua humanidade.
Enquanto o homem estava caído, Jesus começou a descrever a chegada de outras figuras à cena. Cada uma delas traria uma nova camada de significado à história. Mas, por enquanto, o foco permanecia no viajante. Ele era o símbolo da fragilidade humana, um lembrete de como a vida pode mudar em um instante. A estrada para Jericó, conhecida por ser perigosa, tornava-se o palco de uma lição que transcenderia culturas e épocas. Jesus construiu esse momento com habilidade, fazendo com que seus ouvintes se colocassem no lugar do homem ferido, sentindo sua dor e desamparo. Essa descrição intensa preparava o terreno para o impacto emocional e moral das ações dos próximos personagens. A questão original, quem é o meu próximo? Começava a ganhar novas nuances. A audiência sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto o homem ferido permanecia caído, Jesus começou a descrever a chegada das primeiras figuras àquela cena desoladora. A multidão que ouvia a história esperava ansiosamente por algum tipo de salvação para o viajante, mas o que se seguiu desafiou suas expectativas. Por acaso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Essas palavras despertaram imediatamente o interesse dos ouvintes. O sacerdote era uma figura altamente respeitada, alguém encarregado de conduzir os rituais no templo e de ensinar a lei. Ele era visto como um modelo de piedade e devoção. Certamente, pensaram os ouvintes, ele iria parar para ajudar. Mas então Jesus continuou. Quando viu, passou pelo outro lado. O impacto dessa frase foi profundo. O sacerdote viu o homem ferido. Ele reconheceu a gravidade da situação, mas escolheu ignorá-lo, atravessando a estrada para evitar qualquer contato. O silêncio entre os ouvintes era tenso. Por que o sacerdote não ajudou? Alguns poderiam justificar sua atitude. Talvez ele estivesse com pressa para cumprir suas obrigações no templo. Talvez temesse se contaminar ao tocar um homem que poderia estar morto, o que o tornaria ritualmente impuro e incapaz de exercer suas funções religiosas. Contudo, independentemente das razões, sua escolha refletia uma falta de compaixão que chocava profundamente. Mas Jesus não parou por aí. Ele introduziu outra figura. De igual modo, um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou pelo outro lado. O levita era outro representante religioso, alguém que servia no templo, assistindo aos sacerdotes e cuidando das tarefas sagradas. Ele também viu o homem. Ele também percebeu sua condição desesperadora. E, assim como o sacerdote, escolheu ignorá-lo. A repetição do ato de indiferença era ainda mais marcante. Dois homens religiosos, duas figuras consideradas exemplares em sua fé, falharam em demonstrar o amor e a compaixão que deveriam ser inerentes às suas crenças. Jesus não forneceu explicações para as ações desses dois homens. Ele não justificou seus atos nem os condenou diretamente. Em vez disso, deixou que a narrativa falasse por si mesma. Os ouvintes eram forçados a confrontar a realidade de que a religiosidade externa não era garantia de compaixão ou bondade. A indiferença dos dois homens criava uma tensão crescente na história. A pergunta inicial, quem é o meu próximo? Tornava-se ainda mais desafiadora. Se aqueles que deveriam ser modelos de bondade falhavam em agir, então quem seria capaz de demonstrar o verdadeiro amor ao próximo? A multidão estava agora completamente envolvida na narrativa. Eles sabiam que algo inesperado estava por vir. Jesus estava preparando o terreno para uma reviravolta que desafiaria suas percepções e crenças mais profundas. Enquanto o homem ferido continuava largado à beira da estrada, sozinho e à mercê do destino, Jesus introduziu um novo personagem. Era um samaritano. A menção desse nome deve ter causado um frisson imediato entre os ouvintes. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, vistos como hereges e inimigos históricos. Qualquer expectativa positiva sobre esse personagem seria mínima, se não inexistente.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, ao vê-lo, teve compaixão. Essa frase virou toda a narrativa de cabeça para baixo. Em contraste com o sacerdote e o levita, figuras religiosas que haviam passado ao largo, o samaritano, o menos esperado para agir com bondade, foi o único que demonstrou empatia. Jesus detalhou as ações do samaritano de maneira cuidadosa, quase passo a passo, para enfatizar a profundidade de sua compaixão. Primeiro, ele se aproximou. Ele não hesitou em se expor ao mesmo perigo que o homem ferido enfrentará. Depois, ele avaliou a situação, percebendo a gravidade dos ferimentos. Com uma atitude prática e generosa, o samaritano agiu rapidamente. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Esses eram os recursos que ele tinha em mãos, o óleo para suavizar a dor e o vinho como antisséptico para limpar os ferimentos. Ele improvisou um tratamento médico rudimentar, mas eficaz. A narrativa continuou a sublinhar o sacrifício pessoal do samaritano. Ele colocou o homem em seu próprio animal, o que significava que ele teve que caminhar pelo restante do caminho, enquanto o ferido descansava. Depois, ele o levou a uma hospedaria, um local onde o viajante poderia receber abrigo e cuidados adicionais. E o mais impressionante, ele não parou por aí. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: "Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas adicionais que você tiver." 2 denários representavam 2 dias de trabalho, uma quantia considerável para cobrir os custos da estadia e de cuidados prolongados. O samaritano assumiu total responsabilidade pelo bem-estar daquele homem, um completo estranho. O contraste entre o samaritano e os outros 2 personagens não poderia ser mais claro. O sacerdote e o levita, que tinham todas as razões para agir, falharam. O samaritano, que tinha todas as desculpas para ignorar o ferido, foi além das expectativas. Sua compaixão não era teórica ou limitada por fronteiras culturais. Era prática, abrangente e desinteressada. Nesse ponto da história, a audiência de Jesus estava profundamente tocada. Ele havia desafiado não apenas suas suposições sobre bondade e moralidade, mas também suas atitudes em relação aos outros, especialmente aqueles que consideravam inimigos. O samaritano, o improvável herói, tornou-se o exemplo definitivo de amor ao próximo. Após descrever a atitude do samaritano, Jesus se voltou para o intérprete da lei, que o havia questionado inicialmente. A história agora chegava ao seu ponto de culminação, e Jesus, com sabedoria, deixou que o desfecho fosse moldado pela própria resposta do homem que o ouvia. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa pergunta direta e poderosa cortou o ar como uma lâmina. Não havia espaço para desculpas ou interpretações dúbias. Jesus havia desafiado o intérprete e, por extensão, todos os presentes, a reconsiderar o que significava ser um verdadeiro vizinho. O intérprete não teve escolha a não ser reconhecer a verdade evidente. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu. Ele evitou até mesmo pronunciar a palavra samaritano, talvez devido ao preconceito cultural profundamente enraizado, mas sua resposta era inegável. A compaixão do samaritano transcendeu qualquer divisão religiosa ou étnica. Jesus, então, encerrou a conversa com uma instrução simples, mas transformadora: vá e faça o mesmo. Com essas palavras, ele não apenas reafirmou a importância da misericórdia, mas também lançou um desafio a todos os ouvintes. Ser um próximo não era uma questão de proximidade geográfica ou laços culturais, mas de ações concretas de amor e compaixão. Nesse momento, a parábola alcançou sua máxima profundidade. O intérprete da lei, que inicialmente buscava justificar a si mesmo, agora se via confrontado com uma verdade inescapável. O amor ao próximo não podia ser limitado por regras humanas ou preconceitos. A multidão que escutava provavelmente estava em silêncio,
refletindo sobre as implicações dessa história. Era um chamado à ação, um convite para viver uma fé que se manifestava em atos de bondade e sacrifício, mesmo em relação àqueles considerados inimigos. As transições entre os personagens e os acontecimentos da história criaram um fluxo natural até esse momento de impacto emocional e espiritual. O samaritano tornou-se o arquétipo do verdadeiro próximo, e o desafio final de Jesus ressoou não apenas no coração do intérprete, mas no de cada pessoa presente. Jesus encerrou a conversa sem prolongamentos desnecessários. A lição estava completa, e o silêncio reflexivo dos ouvintes era prova de seu impacto. A pergunta inicial, "Quem é o meu próximo?", havia sido respondida de forma prática e revolucionária. O desafio de ir e fazer o mesmo não era apenas para o intérprete da lei, mas para todos que ouviram a história, tanto naquele dia quanto nos séculos que se seguiram. A parábola do bom samaritano transcendeu o tempo, desafiando pessoas de todas as épocas a ultrapassarem as barreiras do preconceito e do egoísmo, vivendo um amor genuíno e altruísta. E assim, amigos, concluímos essa poderosa parábola do bom samaritano. Que lições podemos tirar dessa história? Não importa de onde viemos ou quem somos, o verdadeiro amor ao próximo vai além das barreiras, vai além das nossas diferenças. A compaixão não se limita ao conforto de quem está ao nosso lado, mas se estende até mesmo àqueles que, muitas vezes, consideramos diferentes de nós. Que possamos aplicar essa lição em nosso dia a dia, praticando a verdadeira misericórdia e estando sempre dispostos a ajudar o próximo, sem olhar a quem. Afinal, é assim que mostramos o amor de Deus em nossas vidas. Se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa palavra. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Sementes do Propósito, faça isso agora. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar espalhando o amor de Deus e os ensinamentos do Evangelho. E claro, ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. A jornada de aprendizado nunca para. Acompanhe-nos em mais vídeos e continue cultivando as sementes do propósito em sua vida. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe cada um de vocês.